Filho humilha a idosa, mas advogado de luxo aparece com um documento que Dona Maria das Graças sempre dizia que a paciência era a renda mais difícil de tecer, pois um único ponto frouxo podia desmanchar o trabalho de uma vida inteira. Aos 72 anos, ela vivia em uma casa de paredes caiadas e janelas de madeira que cheiravam a café fresco e alecrim, num bairro onde o tempo parecia caminhar de chinelos. Sua rotina era um bordado silencioso: acordar com o sol, cuidar das roseiras e preparar o almoço para o filho Jorge e a nora Patrícia, que moravam no andar de cima. No entanto, o que deveria ser o descanso merecido de uma vida de trabalho como costureira tornou-se um exercício de invisibilidade. Para Jorge, Maria era apenas a parte da casa que limpava e cozinhava. Para Patrícia, ela era um estorvo antigo que ocupava o espaço onde ela queria montar um escritório moderno. A história daquela tarde de sexta-feira começou quando Maria, com suas mãos calejadas e dedos que guardavam a memória de 1000 agulhas, decidiu que era hora de consertar a antiga colcha de retalhos da família, uma peça que guardava pedaços de vestidos de batizado e camisas de casamentos passados. Ela precisava de uma linha específica, um tom de azul que lembrasse o mar do horizonte, e decidiu ir até a feira do bairro. Enquanto caminhava devagar, sentindo o peso da idade nas pernas mas a leveza da missão no coração, Maria viu Patrícia e Jorge em uma cafeteria elegante na praça central. Ela se aproximou para dar um oi, para oferecer um sorriso, mas estacou ao ouvir o som cortante da voz da nora. Patrícia dizia que não aguentava mais o cheiro de mofo e de comida caseira que subia do andar de baixo, que Maria era uma âncora prendendo o sucesso deles e que já estava passando da hora de procurar um asilo, pois o imóvel estava no nome de Jorge, e eles precisavam de espaço. Maria sentiu o ar desaparecer, não como Carolina no shopping, mas como alguém que descobre que o chão onde plantou amor era, na verdade, areia movediça. O filho, em vez de defender a mulher que o carregou no colo e lavou o chão de hospitais para pagar seus estudos, apenas acenou com a cabeça, concordando que a mãe estava ficando lenta e difícil. Maria não entrou na cafeteria. Ela deu meia volta, as lágrimas molhando o lenço de algodão, e voltou para sua cozinha simples. Ela sentou-se à mesa de madeira maciça, a mesma onde Jorge aprendeu a escrever, e olhou para suas mãos. Foi nesse momento de dor profunda que o destino enviou um estranho, assim como Han surgiu para proteger os inocentes. Alguém bateu à porta. Era um homem alto, de cabelos brancos e porte altivo, vestindo um terno que parecia contar histórias de outros tempos. Ele se apresentou como Dr. Heitor, um advogado que representava um antigo espólio. Ele explicou que Maria, por causa de sua honestidade décadas atrás, quando devolveu uma joia encontrada no lixo de uma mansão onde costurava, fora nomeada herdeira de um legado que ela sequer imaginava. A partir daquele instante, o poder trocou de mãos. Maria não precisava mais de permissão para existir. Mas o conflito estava longe de terminar. Jorge e Patrícia, ao saberem da visita e desconfiados de que a velha estivesse caducando, invadiram a cozinha com palavras agressivas e gestos bruscos. Jorge chegou a segurar o braço da mãe, exigindo saber quem era aquele homem e o que ele queria. Dr. Heitor, com a calma de quem domina o mundo, apenas segurou o pulso de Jorge com uma firmeza técnica e disse que nenhum filho deveria tocar na mãe com violência, fosse física ou emocional. O clima na cozinha mudou. O desrespeito de anos colidiu com a autoridade de quem sabe a verdade. Maria, pela primeira vez em décadas, levantou-se e disse que a casa não era dele, que o documento que Jorge pensava ter era apenas uma cópia sem valor, pois o terreno original sempre pertencera à linhagem de sua própria mãe, e agora, com o Novo Testamento, ela era a dona de tudo ao redor. Se você está acompanhando essa trajetória de vitória e justiça, deixe seu gostei agora, comente de qual cidade você está assistindo e o que você faria se estivesse no lugar dessa mulher, pois o que aconteceu no final dessa tarde vai aquecer seu coração. A reviravolta foi completa quando Maria, em vez de expulsar o filho com ódio,
entregou a ele uma maleta. Dentro não havia dinheiro, mas todas as cartas que ela escreveu para ele durante os anos em que ele morou fora e que ele nunca se deu ao trabalho de responder. Ela mostrou a ele que a verdadeira herança era o afeto que ele jogou fora por ambição. O reitor revelou que Maria agora era patrona de uma fundação de artes manuais e que sua casa seria um centro de sabedoria para jovens aprendizes. Jorge e Patrícia, humilhados pela própria pequenez e pelo desprezo que dedicaram à idosa, viram-se obrigados a recuar. Eles tentaram pedir perdão, mas Maria, com a sabedoria de quem conhece o tempo de secar das ervas, disse que o perdão ela dava, mas a convivência agora tinha regras. Ela não era mais a sombra no porão, ela era o sol daquela propriedade. Nos meses que se seguiram, a vida de Maria floresceu de um jeito que ninguém esperava. Ela não precisava de luxo, mas o luxo da dignidade a cercava. Ela transformou o jardim em um refúgio, e o antigo galpão em uma oficina de costura social. Ela viajava, conhecia museus, e principalmente, era olhada com reverência por todos na vila. Em um domingo de sol, sentada em seu banco de jardim favorito, ela recebeu a visita de um neto que Jorge mantinha afastado. O menino, segurando uma flor de plástico, perguntou se ela podia ensiná-lo a fazer barquinhos de papel. Maria sorriu, um sorriso de quem venceu a guerra sem disparar um único grito de ódio. Ela percebeu que a proteção de verdade não vem de papéis ou muros, mas do respeito que a gente impõe ao mundo quando decide que não será mais pisoteado. Se essa história te lembrou que a terceira idade é tempo de colheita e não de esquecimento, então assista até o final, deixe seu like, comente o momento que mais te marcou e se inscreva para mais relatos, porque aqui sempre valorizamos o legado de quem nos deu a vida. Maria olhou para o horizonte e viu que, assim como o azul daquela linha de costura, sua vida tinha agora a imensidão do mar. O Jorge e a Patrícia aprenderam que o tempo é um juiz severo e que a idosa que eles subestimaram era, na verdade, a guardiã de um tesouro que o dinheiro jamais poderia comprar. A casa antiga, antes silenciosa por tristeza, agora ecoava risos de crianças e o som rítmico das máquinas de costura, provando que o recomeço é possível em qualquer idade. Maria não era mais apenas uma mãe ou uma avó esquecida, ela era a mestra, a inspiração, a mulher que mostrou que a justiça pode tardar, mas encontra o caminho de casa quando o coração é firme. Ela caminhou até a varanda, sentiu o cheiro do café e agradeceu por cada calo nas mãos, pois foram eles que garantiram que ela nunca soltasse o fio da própria história. No final das contas, a exaltação de Maria veio não pelos milhões que herdou, mas pelo brilho nos olhos ao ver que seu nome agora era pronunciado com admiração e não com desdém. Ela ensinou a todos que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela produz para o mercado, mas pelo que ela semeia na alma de quem cruza seu caminho. E assim, na paz de sua cozinha simples, Maria das Graças descobriu que ser amada é bom, mas ser respeitada é o que nos torna eternos. A história dela correu as ruas, atravessou gerações e serviu de aviso para todos aqueles que pensam que os cabelos brancos são sinais de fraqueza, quando na verdade são as coroas de quem sobreviveu a todas as tempestades com a alma intacta. Maria continuou tecendo sua renda, mas agora cada ponto era uma celebração da liberdade conquistada. Ela sabia que o doutor reitor, ou quem quer que ele representasse, era apenas o mensageiro de uma força maior que diz que ninguém deve sofrer em silêncio. A proteção que ela recebeu foi o reconhecimento de uma vida inteira de sacrifícios. E quando o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados, Maria sentia que finalmente estava em casa, não apenas no lugar físico, mas dentro de si mesma, onde o medo não tinha mais morada, e onde a alegria de ser quem era transbordava como o rio que corre para o mar sem nunca olhar para trás. A trajetória dessa senhora é a prova de que a coragem não tem idade, e que a vitória moral é o prêmio mais doce que alguém pode receber no entardecer da existência. Ela olhava para o cartão que o advogado deixara, um cartão simples e elegante, e sabia que se algum dia o mundo tentasse obscurecer seu brilho novamente, ela teria a quem recorrer.
mas mais do que isso, ela teria a si mesma. A força que ela descobriu naquela tarde de sexta-feira seria o farol para todas as outras mulheres que, como ela, sentiam-se invisíveis. Maria tornou-se a voz de quem não podia falar e o escudo de quem estava desamparado. E no final de tudo, ao fechar as janelas de sua casa acolhedora, ela sabia que sua missão estava cumprida, pois ela não apenas sobreviveu, ela reinou no seu próprio pequeno e vasto universo. A exaltação de Maria das Graças era completa, absoluta e eterna. Ela era a prova viva de que o amor e a justiça andam de mãos dadas para aqueles que nunca perdem a fé na dignidade humana. O tempo de Maria agora era o tempo da paz, do reconhecimento e da certeza de que cada ponto de sua renda estava, finalmente, no lugar certo. Dona Maria das Graças tornou-se um símbolo na feira, na praça e nas filas de banco, onde antes era empurrada. Agora, as pessoas abriam caminho para ela passar, não por obrigação, mas por um respeito profundo que emanava de sua postura ereta e de seu olhar sereno. Jorge, seu filho, passou a visitá-la apenas para pedir conselhos, finalmente entendendo que a sabedoria da mãe era o recurso mais valioso da família. Patrícia, a nora, nunca mais ousou falar em asilo ou mofo, pois percebeu que a força daquela idosa era capaz de derrubar qualquer arrogância. Maria perdoou, mas nunca esqueceu a lição. A nossa casa é o nosso templo e ninguém tem o direito de profanar a paz de quem já trabalhou uma vida inteira. Naquela vila, as histórias de Maria eram contadas para as moças novas como um exemplo de que a independência financeira e emocional é o melhor escudo contra a ingratidão. Ela promovia encontros de chá onde as outras aposentadas podiam compartilhar suas dores e descobertas, transformando a solidão em uma rede de apoio poderosa. O legado de Maria não era apenas a fundação ou a casa, mas a mudança na cultura daquele lugar, que passou a ver seus idosos como bibliotecas vivas e não como móveis antigos. Quando o inverno chegava, a colcha de retalhos que ela tanto queria consertar estava pronta, cobrindo as pernas de seus netos enquanto ela contava histórias de coragem sob a luz do abajur. A vida de Maria era uma canção de ninar, que acalmava o coração e um hino de guerra que despertava a alma. Ela provou que a verdadeira proteção é aquela que nos ensina a não aceitar menos do que merecemos. Maria das Graças viveu muitos anos mais, sempre ativa, sempre lúcida e sempre amada. Cada vez que alguém passava por sua janela e sentia o cheiro de alecrim, sabia que ali morava uma rainha que não precisava de trono para governar, apenas de seu caráter e de sua bondade. A história da costureira que se tornou dona de seu destino é o lembrete que todos precisamos. Nunca é tarde para exigir o seu lugar ao sol, e nunca é cedo demais para começar a plantar o respeito que queremos colher no futuro. Se esse relato de superação e vitória tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu gostei, comentar o que achou da atitude da Dona Maria e compartilhar com quem precisa de um sopro de esperança. Pois aqui no canal nossas histórias são feitas para lembrar que cada ser humano possui um valor infinito, e que a justiça sempre encontra um meio de brilhar. Maria das Graças agora dormia tranquila, sabendo que sua história estava escrita com letras de ouro no livro da vida, e que sua neta, Luísa, a pequena que agora corria pelo jardim, cresceria sabendo que sua avó foi a mulher mais forte que o mundo já conheceu. A proteção de Maria era agora o legado de toda uma linhagem que nunca mais aceitaria o silêncio diante da injustiça. E assim, entre linhas de algodão e xícaras de café, a vida seguia seu curso natural, bela e justa como deve ser. Dona Maria das Graças sabia que o fim era apenas um novo começo, e que sua luz continuaria iluminando os caminhos de quem tivesse a sorte de conhecer sua jornada. A exaltação final de Maria foi ver sua família unida sob suas regras de amor e respeito, provando que a verdadeira autoridade nasce da bondade. Ela olhou para as mãos uma última vez, antes de apagar a luz, e viu que elas não estavam apenas calejadas, elas estavam vitoriosas. A história termina onde tudo começou, na simplicidade de um lar que
que aprendeu o valor de quem o construiu pedra por pedra, com suor, fé e uma coragem que não se apaga com o tempo. Maria das Graças, a costureira, a mãe, a herdeira e, acima de tudo, a mulher que decidiu ser dona de si mesma.